E aí? E agora? Vai lá, ajeita. Eu? Eu sou péssima nisso. Vai. Já tem gente aí, ó, esperando aí. Boa noite, gente. A Ana saiu aqui para fazer os ajustes necessários, né? Tá certo? Tá certo. Eu? Uhum. Depois eu que sou perfeccionista. Então, eu faço parte da equipe técnica dessa live. E eu sou auxiliar técnica da live. Boa Gente, noite, boa gente. noite, gente. Eu sou auxiliar técnica da live e ele é o contratado. É, mas... Né? Uhum. Não ficou bom, mas tá bom. Precisava puxar mais pra lá. Gente, vocês não sabem, aqui nos bastidores, né? A gente fica ajeitando aqui os celulares, né? Mas enfim, gente, boa noite pra vocês. Quem puder já vai mandando aviãozinho, né? Hoje é um tema às vezes complicado de se falar, né? Mas eu acho que é necessário e vocês vão entender a importância do porquê que é necessário, né? Conforme a gente for falando na live para vocês, vocês vão entendendo porquê que a gente também vai falar sobre suicídio, né? E aproveitar esse mês que é o mês do Setembro Amarelo aí, né? E eu acho que é muito importante também. E de certa forma é um assunto que tem a ver um pouco com todos nós, né? A gente não vai falar só sobre morte, mas também sobre a vida, né? Então isso é muito importante. Boa noite, Sol Regilene. Sol. Paulinho Beto. Aline. Boa noite, Aline. Beijo. Boa noite, Aline. Boa noite, Sol. Tá bom o som? A Sol falou que tá bom. Dona Sônia tá aí também. Boa noite, Dona Sônia. Vocês estão conseguindo ouvir bem, gente? Os dois microfones. Da Ana também. Sim, tá todo mundo conseguindo ouvir? Manda mensagem para nós. Ele fica brigando comigo para mim aproximar mais o microfone. Eu sou da equipe técnica, gente, mais uma vez repetindo, né? Eu fui nomeado, você não sabe? Não sabia disso não. Pois é. Hoje o nosso assunto não é um assunto legal, porém é um assunto muito, muito importante, né? A gente vai falar de um assunto difícil, complicado, mas que tem uma necessidade de ser falado. Sim, Ana. E por isso que eu peço para vocês convidar o pessoal para estar entrando nessa live de hoje, mais do que nunca, né, pela importância desse assunto. É um assunto que vem sendo trabalhado no mundo inteiro, né, e que também vem se agravando no mundo inteiro. Então, por esse motivo que é necessário. Quanto mais conhecimento e informação as pessoas tiverem, né, sobre esse assunto, melhor vai ser. De repente, assim, é o caminho, é o que a gente precisa para a gente começar a inverter, mudar essa história, né? Sim, é importante falar sobre isso, né? E até um tabu para muitos, né? Às vezes as pessoas falar sobre suicídio, né? É uma coisa tão pesada, tão difícil, né? Sim, as pessoas evitam, né, esses assuntos pesados, assunto difícil. A morte é algo pesado, né? É algo que a gente já tem a dificuldade de aceitar, de uma maneira geral. E quando se trata de uma morte nesse tipo, nessa proporção, é mais difícil ainda a aceitação da pessoa, né? Uhum. E por trás disso também tem toda uma lenda, uma história aí em cima disso, Sim. né? Um folclore sobre isso, né? Preconceitos, né? As pessoas criam várias teorias aí, né? Às vezes por que a pessoa se matou, aí, né? Colocam várias coisas aí, então a gente quer desmistificar, né? A gente quer mostrar o lado real do suicídio, o que é realmente, o que leva uma pessoa a isso, né? Enfim, todas as coisas que envolvem suicídio. A gente vai, né, trazer a história aqui um pouquinho para vocês do Setembro Amarelo, do porquê, né? A gente vai trazer também dados de estatística também, né? E a gente vai falar sobre a vida também, né? Sobre assuntos assim, né? Sobre
coisas que são inerentes à vida de vocês, tá? É importante a gente focar que o título, né, é algo assim que todo mundo relaciona à morte, suicídio, né? Mas o que eu e o Odê, a gente quer passar nessa live, é sobre a vida, né? A prevenção do suicídio, prevenir sobre o suicídio. Então, nós estamos aqui para falar sobre vida. E a gente gostaria que vocês entendessem isso. Por isso, vai convidando o pessoal aí para estar entrando na live, para estar assistindo, porque é um conteúdo que, por mais que seja difícil, mas é necessário, é importante. Aí, uma boa noite aí para a Armanda, que entrou agora, a Lu Cordeiro também. Boa noite, Lu. Boa noite, Amanda. Boa noite, Carla. Vamos entrando, gente. Vamos convidando o pessoal, que a gente vai começar. Aliás, nós já começamos, Já começamos, né? A gente vai dar continuidade, né? Segundo a Ana, eu vim com a camisa bege, mas segundo ela é a amarela, né? Não é bege não, gente. Não tem nada a ver isso com bege. A gente vai brincar um pouco agora no começo da live, porque depois vai ser difícil, vai né? Vai ser meio pesado, né? Não vai dar pra arrumar a brincadeira aqui hoje, eu acredito. Então, por ser o Setembro Amarelo, né? Então, assim, vamos começar falando, né, da história. O porquê do Setembro Amarelo, né? Dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? Então, por isso que esse mês de setembro foi escolhido como o mês, né, de combate, né, dessa campanha de combate, de prevenção ao suicídio, né? Então, assim, gente, o porquê Setembro Amarelo, né? Não sei se vocês já viram aí nos cartazes, né, tem sempre uma fitinha amarela, né? Então, eu vou explicar para vocês o porquê da cor e o porquê da fitinha, né? Em 1994, um jovem nos Estados Unidos chamado Mike cometeu suicídio. E era um jovem assim muito querido na comunidade, e ele era muito habilidoso, né? Ele morreu com 17 anos. E então, como ele era muito habilidoso, ele reformou um carro, né? É um Mustang, não sei se vocês conhecem esse modelo, mas né, um carro muito valorizado nos Estados Unidos, enfim. E ele pintou esse Mustang de amarelo, né? E após a morte, então, no velório, os amigos homenagearam o Mike com cartõezinhos, né, falando a respeito do suicídio, né, para as pessoas procurarem ajuda. E esse cartãozinho vinha com uma fitinha amarela. Então, o símbolo da fitinha amarela, né, é por causa do Mike, né, dessa história desse menino, que foi aonde começou. E dali esses cartões se espalharam ali pelas redondezas, né, e foram se espalhando, né, com essas mensagens de prevenção ao suicídio, incentivando as pessoas a procurarem ajuda, né? Então ele era um jovem, né, conta a história que ele era um jovem super alegre, né, e vocês devem identificar aí várias histórias, né, de pessoas que se mostram felizes, né, que têm bons relacionamentos e de repente cometem suicídio, né? Então ele era um jovem assim também. E através dessa comoção, em 1994, que começou então a se espalhar pelos Estados Unidos, e hoje, né, é uma campanha mundial. Que ela chegou aqui no Brasil em 2014, né? Sim. Ela teve início. Sim. E pelo fato dela ser mundial, ela se tornou algo muito importante em todo o mundo, né? Mas vocês têm noção do índice, da proporção que o suicídio tem? Né? A quantidade de pessoas que praticam suicídio? Porque é uma lenda, né? As pessoas têm aquela visão de que eu não posso falar do suicídio, né? Falar de um suicídio, eu não vou estar estimulando, não vou estar despertando a ideia, né, para que uma pessoa venha se suicidar, né, para alguém próximo à minha família ou alguém que eu comentar esse assunto, cria essa ideia, né? Então a gente vai estar falando sobre isso. Se o fato de você falar sobre o assunto, se vai criar ou não a ideia no outro, né? Mas vamos lá nos índices, né?
1 milhão de pessoas se suicidam. Você tem noção da proporção? No mundo inteiro, 1 milhão de pessoas se suicidam por dia. 10 vezes esse número, as pessoas tentam se suicidar. A gente está falando de números relacionados ao mundo todo. Olha a proporção disso. Se a gente for tratar a questão assim da quantidade de pessoas que praticam suicídio, se torna maior do que números relacionados à guerra. Só para vocês terem noção do quanto isso é grave, do quanto isso é importante. As pessoas muitas vezes não dão atenção por medo de falar sobre esse assunto. Vocês têm noção de que cada 40 segundos uma pessoa se suicida também no mundo todo? Ou seja, enquanto a gente está aqui, né, passando essa informação para vocês, pode ser que uma pessoa esteja fazendo isso. Só para vocês terem ideia da quantidade e o tempo que isso causa. Em 2014, a cada 45 minutos, uma pessoa praticava suicídio, se suicidava. Hoje, esse índice vem diminuindo. Em 2015, ele já estava menor e provavelmente agora em 2021 isso veio diminuindo. Só para vocês terem noção. Então, gente, é caso da gente prestar atenção, né? É registrado dentro de 1% dos registros de morte total, se trata de suicídio com adultos. 4% do índice de morte total do dia, né, é registro de suicídio de adolescente. Então, são números muito relevantes que a gente tem que prestar atenção nisso. E a gente tem que levar isso em consideração. Falar de suicídio para o outro é evitar, é dar para a pessoa a oportunidade para que ela consiga se abrir e falar para você se realmente ela está passando por alguma situação, se ela desenvolveu algum pensamento ou alguma necessidade relacionada a isso. Então, nós devemos sim falar desse assunto. A gente deve sim prevenir as pessoas sobre esse assunto. Como a Ana falou, né, na verdade isso virou um assunto de saúde no mundo todo, né? Então, muitas pessoas têm o suicídio como um tabu. E assim, contando um pouco mais de história, né, gente, o suicídio vem como tabu já de muito tempo atrás. Conta a história de que foi publicado um livro, né, chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, em 1700 e pouco, né? E esse livro fez muito sucesso. Ele fez muito sucesso na época e contava a história de um jovem que se apaixonou, teve uma desilusão e aí cometeu suicídio. Só que na época aumentou o número de suicídios. As pessoas começaram a comprar o livro e muitas pessoas começaram a praticar o suicídio, assim como no livro, né? Em alguns casos de suicídios que não eram da forma com que era no livro, né? Porque no livro ele pega uma arma e atira na própria cabeça. Quando o suicídio não era cometido dessa forma, no local do suicídio tinha um livro desse, né? Então, na época, com o crescimento do suicídio, o livro foi proibido de ser vendido, né? E aí foi proibido também se falar sobre isso, se falar sobre o suicídio, né? Então essa coisa de ser um tabu, de não poder falar, não vem de agora, gente, vem de muito tempo atrás, né? E eu gostaria aqui de pontuar, né, que hoje acho que tem uma série na Netflix, chama Os 13 Porquês, que é muito parecido com esse livro, né? Quando eu ouvi essa história, eu lembrei muito dessa série, Os 13 Porquês, né? E coincidentemente, com o sucesso dessa série, na época, também aumentaram os números de suicídio, né? Mas por quê? Porque o suicídio lá é visto de maneira errada, né? Então, na verdade, é necessário sim se falar sobre suicídio, né? Como a Ana frisou, mas tem a maneira adequada de se falar. Também não é de qualquer jeito, tá, gente?
É importante lembrar, quando a gente vai falar sobre um assunto desse, né, a gente tem que falar de uma forma o quê? Para prevenir, né, uma forma de conhecimento, uma forma de alerta, né, de uma forma que seja útil para a pessoa, né, de uma forma empática. Não você trabalhar isso de uma maneira onde vai agravar ainda mais, né, a situação ou vai estimular isso numa pessoa. Então, conversar sobre esse assunto, trazer um alerta, levar um conhecimento, uma informação, é produtivo, tá? Tem casos aí que o suicídio ele é estimulado, tá? Por quê? Porque é feito de uma forma inadequada, né? Como aqueles jogos que a gente já viu aí na internet, por exemplo, aquele jogo da baleia azul. Então, era um jogo que estava estimulando a pessoa a praticar o suicídio. Porque alguns jovens que viram aquele jogo começou a praticar, né, participar do jogo, e porque outros jovens não quiseram. Muitas pessoas questionam isso. Se ele estava estimulando, por que teve jovens que participou e jovens que não participou? Porque se uma pessoa ele já tem a tendência a isso, né, se ele já tem algum transtorno, se ele tem algum sentimento inadequado, alguma coisa que já não está legal, já tem um sinalzinho de alerta ali, então ele vivenciar essa situação vai estimular ele, né, vai desencadear a tendência a ele querer a se suicidar. É por isso que alguns jovens participaram e outros não. Então, se você não está bem, se você já está sentindo alguma coisa, né, se você já usa droga, se você já consome o álcool, já tem alguma coisa ali que não está legal, ou tem algum transtorno, né, ou tendência a desenvolver algum tipo de transtorno, então você participar de um jogo como aquele da baleia azul vai desencadear isso, tende a desencadear. E é o que aconteceu. E muitas vezes, né, determinada situação dentro do contexto da pessoa acaba agindo da mesma maneira. Se ela já tem a tendência, se ela já tem algum tipo de transtorno, porque o suicídio ele se torna um sintoma de transtorno, sintoma de depressão e de N coisas que a pessoa pode viver ali dentro da vida dela. Uma coisa que eu gostaria de frisar, né, a forma com que, né, voltando lá naquelas séries, enfim, a forma com que é tratado o suicídio, né? É tratado como algo dramático, né? E de fato é um drama para a pessoa que já tem um transtorno, né? E automaticamente comete o suicídio. Gente? Então, assim, ó, a pessoa que comete suicídio, né? Como a Ana disse, ela já está doente, tá? Ela já está doente, né? O suicídio não é assim, vou pensar em me matar e no outro dia eu me mato, tá? Não é isso. Isso também é um tabu que a gente tem que quebrar, tá bom? A pessoa já estava doente, já tinha sintomas, já tinha uma doença, né, se desenvolvendo ali, um transtorno que seja, né? Então, é importante olhar primeiro para isso. Segundo, que o suicídio é extremamente, assim, é extremamente desumano, gente. É a última saída que a pessoa tem, né? Então, quando essas séries aí, principalmente essa que eu falei, os 13 porquês aí, né? Ou quando vocês veem alguma coisa relacionada a suicídio, aí conta a história que fulano mandou uma carta, que falou isso, que falou aquilo, né? Então, às vezes, principalmente os jovens e adolescentes, eles têm isso como uma história, né? Um drama, e não é isso, tá? É extremamente difícil para a família, né? A pessoa estava doente, não é que ela escolheu, tá? Ela estava doente e por isso que ela cometeu o ato, né? Foi a última das coisas, né? Que ela recorreu. Por quê? Porque ela já tinha uma dor dentro de si, já estava doente e foi a única maneira que ela encontrou para resolver isso, né? E por estar doente, ela não enxergou outras formas, né, de resolver aquilo,
tá bom, gente? Então, suicídio não é bacana, né? Suicídio não é drama, né? Porque nessa série Os 13 Porquês, não sei se vocês já viram, a menina deixa fitas falando sobre a vida, né? Enfim, e tem muita gente que olha, né? E vê isso como algo nobre, né? Mas não é, tá, gente? Então, suicídio não é escolha, e suicídio é um ato de desespero, tá bom? Eu gostaria de deixar frisado isso. Não tem nada de bonito no suicídio. Nada. É muito sofrimento, né? Muita dor para uma pessoa chegar nesse ato de suicidar. Então, ao contrário do que as pessoas acham, né? Muitas vezes as pessoas pensam que o suicídio ele tem uma escolha, né? Ele poderia, né, não ter se suicidado e ele foi lá e praticou o ato. Não. Quando a pessoa vai e pratica, é porque é um ato de muita dor, de muito sofrimento. De repente, né, chega alguém no momento, né, uns 15 segundos, 15 minutos que a pessoa fica ali conversando ou passando por uma situação, vai aliviar, né? E provavelmente a pessoa não vai querer fazer aquilo mais. Mas naquele momento foi a última opção que ela teve. Então a gente também precisa tirar essa ideia do escolher, né, do fraqueza. A gente precisa entender que tem muitas questões que envolvem isso daí, tanto com jovens como com os adultos, porque a porcentagem maior do suicídio é em jovens, né? E os jovens também têm questões que envolvem. Da mesma maneira que o adulto desencadeia transtornos, né, algumas doenças que estão por trás do suicídio, doenças emocionais, né, nos jovens também tem N questões e N motivos que leva o jovem a fazer isso, ao contrário do que as pessoas pensam. Geralmente, quando um jovem tenta suicídio ou quando ele se suicida, as pessoas começam a questionar, né, os pais, os familiares, né, o que faltou, o que deveria ser dado, o que eles poderiam ter feito, né, ou o que eles fizeram, o que eles não fizeram. Mas tem todo um contexto dentro desse jovem também. Tem toda uma dor, todo um sofrimento que é diferente com o adulto, mas que também desencadeia nos jovens. A gente consegue lidar melhor com a dor da perca, né, de uma pessoa que morre de um acidente, que morre de uma doença, né, que morre por velhice, por N motivos. Mas quando se trata da dor da perca do suicídio, ela é muito maior, a proporção dela é muito maior. A aceitação é muito complicado, vem muitos questionamentos, né, por trás disso tudo. Mas a gente precisa entender também que existe uma doença aí, e que essa doença ela precisa ser tratada, essa dor ela precisa ser tratada, né, esse sofrimento ele precisa ser tratado. Então, de repente, olhar para as pessoas de uma maneira diferente também vai fazer toda a diferença, né? Desenvolver a empatia dentro dessa sociedade tão fria, tão materialista, né, que só pensa em bens materiais e acaba deixando de lado o outro, isso também vai contribuir, né, para que isso não aconteça, ou para que os números diminuem cada vez mais a porcentagem. E é importante isso que a Ana falou, da questão da culpa aí, né? Às vezes tem casos de pessoas que cometem suicídio e deixam cartas, por exemplo, né? Que deixam carta para os pais, enfim. Mas vamos pensar um pouquinho, gente. Se a pessoa está doente, ela tem uma visão distorcida da realidade, né? Então, muitas vezes deixam cartas afetuosas, né? E aí os pais leem, ficam sentidos e, né, eu não estou dizendo que essa dor não é legítima, os pais, claro que vão sofrer muito, vão chorar, enfim, mas muitas vezes, né, pela visão distorcida que a pessoa tem da realidade, porque ela já está doente, né, e ela não vê nada de bom nas coisas, enfim, né, ela vê sempre o lado negativo da vida, é que ela chega a esse ato extremo, né, gente? Então, assim, a questão de escolha que a Ana falou, que eu falei, né, também está presente aí, né? Não é uma escolha, na verdade, né? Torno a repetir, ela teve uma visão distorcida de toda a realidade por ela já estar doente, tá bom? Então, assim, muitas vezes também, algumas coisas que escreve na carta, né?
é a visão da pessoa a respeito daquilo, né? Às vezes uma visão distorcida mesmo dos pais, da família, né? E claro que deve ser levado em conta isso, mas a gente tem que saber que muitas vezes, né, essa coisa do sentimento de culpa, olha, meu filho se matou porque eu não dei afeto. Mas suicídios também acontecem nas famílias em que os pais dão afeto aos filhos. Então, por que será, né? Novamente eu bato nessa tecla, porque a pessoa já está doente, né? Não é a falta de afeto que faz a pessoa cometer suicídio, tá? Então isso é um dos tabus muitas vezes que a gente que fica, né, nesses atos suicidas aí. Suicídio também não é falta de Deus, né? Novamente, se a pessoa está doente, ela tem uma visão distorcida da realidade, né? Será que ela enxerga a fé dela da maneira que ela devia enxergar? Então fica uma reflexão aí, né, pra gente também. Pra gente olhar diferente para isso, a partir de agora, né? É importante também falar que 70% das pessoas que praticam suicídio, eles vão buscar ajuda. 70% das pessoas que praticam suicídio, muitas vezes foi no médico, passou por algum médico. Só que eles não falam, eles não contam, né? Eles não falam para o médico o que eles estão pensando, o que eles estão planejando ou o que eles estão querendo fazer. Eles só vão falar se o médico perguntar. E às vezes fica difícil, porque na maioria das vezes o médico que ele busca não é um especialista nessa área para ter essa percepção. E aí fica complicado. Então, muitas vezes as pessoas que estão vivendo essa situação, que estão tendo esse pensamento, eles querem um tipo de ajuda. Eles só não conseguem, né, pedir essa ajuda da maneira adequada, da maneira necessária. E eles começam a dar sinal de alerta que muitas vezes as pessoas próximas, os familiares, também têm dificuldade de entender pela falta de conhecimento e pela falta de informação sobre isso. E aí que está a importância da gente falar sobre isso, né? Da gente levar conhecimento, da gente ter informação sobre essa situação. Porque só assim fica mais fácil de perceber. E só assim também vai ficar mais fácil das pessoas que vivem essa situação se sentirem seguras em estar partilhando isso. A partir do momento que isso não se torna mais proibido, né? É visto como algo que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado. Esse é o melhor caminho. E assim, né, é importante, né, que a Ana está falando a respeito de ajuda, porque isso é uma tecla, né, é uma coisa que é amplamente falada nesse mês agora, de setembro, né, do Setembro Amarelo, de procurar ajuda. Por quê? Porque 90% dos suicídios podem ser evitados se a pessoa procura ajuda adequada. Né? Imaginem vocês aí, né? Desse 1 milhão de pessoas aí que a Ana falou, 900 mil poderiam não morrer, porque procuraram ajuda adequada, né? Porque encontraram ajuda na hora que mais precisavam, né? Então, assim, como a Ana também frisou, e é importante, né? Eu vou repetir aqui que o suicídio muitas vezes é um ato de impulso, né? Aí ela falou aqui que muitas vezes são 15 minutos aí que a pessoa tem um amparo de outra pessoa que pode escutar, e aí ela, né, muda de ideia e não comete mais o suicídio, né? Então, na verdade, quem comete suicídio, ele não quer morrer, ele quer viver. Né? É um ato de desespero realmente, tá? Então, assim, é importante isso, né? Isso aqui que a gente está falando agora, né? Às vezes você também, bem informado, pode ajudar outra pessoa aí, que você conhece, que esteja doente, enfim, pensando em praticar suicídio, né? Muitas vezes você também pode ajudar aí, muitas pessoas aí ao seu lado, enfim, né? É importante lembrar, gente, que a dor, como a gente já frisou aqui, que é uma dor imensa, que é uma dor insuportável, né? Então, assim, eu quero me livrar dessa dor. Então, eu não quero morrer. Eu só quero apenas me livrar dessa dor que eu estou sentindo.
e precisa ser pensado dessa forma. Então, a empatia, ouvir, o diálogo, a orientação, né? A partir do momento que a sociedade se conscientizar de que nós somos emocionalmente humanos, que nós temos emoções, que a gente tem sentimento, que a gente tem pensamentos, né? E as nossas emoções e os nossos sentimentos adoecem tanto quanto o nosso físico. E a gente precisa cuidar das nossas emoções. A gente precisa zelar pela nossa emoção da mesma maneira que a gente tem a necessidade de cuidar do nosso corpo. Então, a sociedade, né, precisa se conscientizar disso. Necessita se conscientizar da importância do cuidar das emoções, da mesma maneira que a gente cuida do nosso corpo. Só assim a gente vai conseguir construir uma sociedade mais saudável emocionalmente. Só assim a gente vai conseguir mudar muitos contextos, não só do suicídio, mas de outras doenças, de outros transtornos. A partir do momento que as pessoas começarem a se cuidar da maneira certa, começar a procurar o caminho certo para cuidar da saúde emocional. Essa é a melhor forma e o melhor caminho para esse tipo de assunto e para esse tipo de situação. A consciência. E vocês precisam se conscientizar disso, dessa necessidade. Não é só nós profissionais que precisamos ter essa consciência, mas principalmente a população, principalmente as pessoas, a sociedade. Perfeito, né? Então vocês veem que não é só Setembro Amarelo, né? A prevenção ao suicídio não é só para psiquiatra, não é só para psicólogo, né? Mas é para todos nós. Né? A gente nunca sabe quando tem alguém que pode estar doente, né? Às vezes convive conosco na nossa casa e a gente não sabe. Né? Quantos casos aí, voltando, quantos casos vocês ouviram, né, de pessoas que aparentemente estavam bem e de repente cometeram suicídio? Eu acho que muitas vezes a gente ouve falar disso. Né? E muitas pessoas, né, principalmente a depressão, né, que é uma dos transtornos que está mais envolvido com os casos de suicídio. A depressão e o transtorno bipolar, muitas vezes eles são silenciosos, a gente não sabe, né, que eles estão lá, né, e não sabe que a pessoa tem esse transtorno, né, e muitas vezes só vai saber que estava acontecendo alguma coisa na vida da pessoa quando ela comete esse ato. Então é importante, gente, muito importante falar sobre isso, né, procurar ler, se informar, tá? Isso é importantíssimo. Também o uso de substâncias químicas também desencadeiam muito isso, né? O transtorno de borderline, que é uma porcentagem muito grande em jovens e em adolescentes, né? Que é aquele transtorno em que a pessoa se mutila, se corta, né? Se machuca. E da mesma maneira que o suicida, ele tira a sua vida por conta da dor, para aliviar a dor, né? Esses jovens também que se mutilam, que se cortam, eles têm o mesmo objetivo: se cortar, se mutilar, se machucar, porque eu vou aliviar a dor da minha emoção, a dor da minha alma. Então são coisas assim que os pais precisam ficar atentos. Não é que os pais vão se tornar refém dessa situação, mas precisa ter uma atenção, né? Precisa olhar com maior atenção para os jovens, porque a maior índice de suicídio com os jovens não é suicídio premeditado, que nem acontece com os adultos. Com os jovens, o maior índice é por impulsividade. Aquele momento de impulso, ele vai lá e tira a sua vida. Né? Porque o jovem, ele tem assim, uma ansiedade, ele já é impulsivo, né? Bem mais impulsivo do que o adulto. E fora isso, que ele tem a imaturidade mental. Ele ainda está no processo de transformação. Então, ele tem muito mais dificuldade para lidar com situações difíceis do que o adulto. Por que o jovem é intenso? Né? Por que todo mundo reclama do comportamento do jovem? O jovem, ele é dramático. Então, quando acontece alguma coisa, né, com eles não têm o pensamento de que isso daqui é uma situação que vai passar. Para eles é permanente.
né? As coisas que acontecem na vida deles de uma forma negativa, eles veem como de uma maneira permanente. A espinha que nasceu no meu rosto vai ser permanente, né? Aquele desconforto que eu estou vivendo hoje, ele vai ser permanente. O não que o meu pai falou para mim, que eu não gostei, que eu não aceitei, é permanente. Então, para eles é tudo duradouro. Eles estão dentro de um processo de amadurecimento, né? É como se eles fossem nascer novamente. Então, os hormônios, tudo deles, estão tudo intenso, estão sendo transformados, estão sendo modificados. Isso mexe muito com o jovem. Isso mexe muito com o pensamento deles, com os sentimentos, com as emoções. Não é somente no corpo que tem essa transformação, mas também nos pensamentos, nos sentimentos e nas emoções. Então isso faz com que eles sejam mais impulsivos, né? Eles sejam mais ansiosos, eles sejam mais, como eu vou dizer a palavra certa? Não seria raivoso. Eles sejam mais intolerantes às situações, né? Por conta de todas essas situações que estão ocorrendo dentro do corpo deles. E aí faz com que eles começam a ter determinados sentimentos, a ter determinadas emoções, né? E muitas vezes não são assistidos de uma maneira correta, entra dentro de um contexto de isolamento, acaba preferindo viver mais dentro das redes sociais do que ter contato pessoal com as pessoas, acaba querendo sair cada vez menos de casa, e aí vai desencadeando muitas coisas. É muito importante essa atenção dos pais. Se vocês perceberem diferença de comportamento do filho de vocês, sempre conversa, vê o que está acontecendo, o que está passando, né, dentro da cabeça deles, como está o sentimento e as emoções desse jovem. Outra coisa que é muito importante, né, e eu acho que a gente está falando aqui sobre suicídio, gente, mas é sobre a vida, né? Então, a Ana falou muito a respeito dos jovens, né? E eu estendo isso aos adultos também. Muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com frustrações, né? E se hoje eu chegasse, né, e perguntasse para você assim, qual é o sentido da vida? E eu acho que é uma pergunta muito difícil, né? E aí a gente começa a pensar nisso, né? Porque a questão do suicídio também traz essa questão para a gente. Qual é o sentido da vida? Né? E na verdade, o sentido da vida, cada um encontra o seu. Né? Não tem um sentido único para a vida. Né? Muitas vezes as pessoas encontram o sentido da vida no seu trabalho, outras encontram na sua família, no seu casamento, enfim, em vários lugares, na religião e assim por diante. Né? Então a questão, né, é que a gente está falando sobre vida também. Né? Porque quando a pessoa, né, repito, está doente, né, quando ela chega a cometer o suicídio, né, então já nesse ato de desespero também já não há um sentido concreto para ela. Né? Com certeza ela perdeu as perspectivas de vida, os projetos, enfim. Né? E tudo isso foi devastado pela doença ali que está acompanhando ela. Né? E eu assim, trago essa reflexão para vocês porque diz respeito a gente também. A gente vive tentando, né, encontrar um sentido para as coisas que a gente faz. E muitas vezes a gente acorda triste, acorda desanimado. Né? E aí o que a gente faz com isso? E isso também é do nosso humano. E a gente pode acordar triste, pode acordar desanimado. Quem disse que você não pode? Né? Então, tem a ver também com a nossa humanidade, né? O jeito que a gente enxerga a vida, novamente, né, frisando o que a Ana disse, o jeito com que a gente lida com as nossas emoções, os dias que não são tão bons, os períodos da vida que a gente passa por muitas dificuldades,
né? Que a gente encontra muitos problemas, né? Tem época da vida que parece que surgem problemas e mais problemas e mais problemas e parece que aquilo não vai passar, né? E aí, qual o recurso que a gente encontra para caminhar, para seguir em frente? Então, diz respeito a isso também, né? Diz respeito ao nosso interior, como a gente lida com as emoções, como a gente lida com as situações da vida. É verdade, gente. A Sol fez um comentário aqui, subiu e eu não estou conseguindo baixar. Ela falou aqui que ela passou por essa situação quando ela era pequena, né? Que ela perdeu o pai dela quando era criança e que ele se suicidou. E que isso foi muito difícil para ela e para a família dela, para eles se superarem. Aí ela colocou aqui que ela também vivenciou a situação da filha dela que se mutilava, né? Realmente, pessoas que têm um familiar, que perde um familiar por suicídio, né? Eles têm uma porcentagem maior também dentro desse contexto, tá? Então é importante a gente prestar muita atenção nisso. No caso da Sol aqui, né, a filha dela foi para o tratamento, se tratou, né, e eu acredito que hoje ela esteja bem. Depois você fala aí pra gente, Sol. Então é muito importante buscar ajuda. Foi o que ela fez. Ela passou a filha pelo psiquiatra, ela passou a filha por psicólogo, né, que é o caminho certo, e a menina conseguiu o tratamento. Aí ela está colocando aqui, ó, que é preciso ver a pessoa doente e estender a mão, os braços, ouvidos, muitos minutos de atenção e afeto. O quanto isso é importante. Realmente, todo esse contexto, né, esse acolhimento, essa empatia com a pessoa dentro desse período é de extrema importância, principalmente das pessoas próximas, né? A Elisângela, ela colocou aqui que muitas vezes a gente cansa de tudo. O vazio interior é o pior sentimento que pode se ter. Elisângela, isso realmente. E também dentro desse contexto de cansaço, né, de sentimento de vazio, é importante buscar ajuda. Então, quando vocês têm esse sentimento, é necessário que você busque ajuda, né, que você converse, que você partilhe com alguém. Ana, de repente, eu não posso ir no psicólogo naquele momento, mas senta com um amigo, senta com alguém próximo, conversa, né, desabafa, conta o que está acontecendo. De repente, essa pessoa vai poder te ajudar a buscar ajuda, né, vai estender a mão para você. Ou se ela não estender a mão no sentido de buscar ajuda, ela vai acolher você através do abraço, através do ouvir. E tudo isso é importante na sua vida, né? 17% das pessoas pensaram em se suicidar já pelo menos uma vez na vida, né? E graças a Deus, nesse índice, as pessoas, nem todas, chegou ao ato do suicídio, né? E eu tenho certeza que alguma dessas pessoas encontrou alguém para conversar, encontrou alguém para desabafar, ou foi buscar ajuda, ou foi buscar o caminho certo. E por isso que hoje, né, algumas delas provavelmente estão bem, conseguiram superar isso, pelo fato delas terem buscado ajuda. Então, se você está vivendo uma situação dessa, por favor, busque ajuda. Se você está percebendo alguma coisa diferente em alguém da sua família, vá até a pessoa e conversa com ela, bate um papo, fala desse assunto, pergunte o que está acontecendo, porque dessa maneira você vai também conseguir ajudar essa pessoa dentro do contexto de vida dela. A Solange colocou aqui para nós que, graças a Deus, sim, fez terapia e teve sucesso. A atenção é o tempo todo. Preciso estar sempre atenta. Então, ela está falando aqui que mesmo que a filha dela fez a terapia, que teve sucesso, né? Mas que ela precisou estar atenta o tempo todo dentro dessa situação. E a gente precisa ter esse carinho, a gente precisa ter esse zelo, né, pela pessoa que está do nosso lado, ou até mesmo por nós, né? Por mim, por você. Se você teve esse pensamento, se teve esse sentimento, se você está tendo pensamentos ou sentimentos, ou se você tem alguns transtornos que pode desencadear, é importante isso. Buscar ajuda, gente. Busque ajuda. Sempre. É necessário. Enfim, gente, assim, né?
a questão do suicídio, né, como a gente vem frisando aqui sempre, ela é muito, muito, muito importante. Né? Outra coisa que eu gostaria de colocar, né, é que acho que a internet hoje também tem passado uma visão distorcida. Né? A gente fala que as pessoas muitas vezes, as pessoas que cometem suicídio estão doentes, têm algum transtorno, né? Mas a internet também passa uma visão do mundo e da vida distorcida para nós, né? E se a gente vê, né, muitas vezes a gente vê nos noticiários um ator ou uma atriz, né, de vez em quando aparece aí que cometeu suicídio. E aí a gente fica pensando, né, mas fulano tinha uma vida tão boa, né, era rico, era famoso, enfim, tinha tudo que queria, tudo que precisava, né, enfim, e assim, né, a gente fica pensando que, por exemplo, o vizinho, a vida do outro é sempre mais legal que a minha, ou a experiência que eu tenho na vida não serve para nada. Enfim, a gente fica se diminuindo e a internet coloca essa visão, né, distorcida para nós também. Então nós temos que ver que assim, todas as pessoas têm defeitos, né, enfim, todas as pessoas enfrentam dificuldades na vida, todas as pessoas lidam com a tristeza, não existe ninguém que não lida com a tristeza, não existe ninguém que esteja 100% disposto o tempo todo, tá? Então a gente muitas vezes fica escravo disso, né? Fica escravo disso. Eu acho que, né, principalmente a juventude, ela é muito escrava disso, dessa visão da internet, do que a mídia passa, tá? E é importante também, né, que cada um que esteja vendo essa live repense isso, essa relação que você tem com a internet, né, e essa relação que você tem também com a sua vida. Às vezes a gente cria um monte de ideais que não são reais, né? Uma vida de glamour, enfim, e a vida real, ela é difícil mesmo, gente. A gente tem que um dia de cada vez, a gente tem que lidar com várias emoções muitas vezes, às vezes a gente tem que lidar com a insegurança, enfim, e essa é a vida, né? Eu acho que é importante isso, né? Porque senão as pessoas fantasiam aí. Deixa eu ver aqui, a Maria escreveu: sou muito grata ao Valteir por ter me escutado nos momentos em que eu estava com depressão, que nem mesmo eu sabia que estava doente. Hoje estou muito bem, recebi a alta do psiquiatra e estou muito feliz. Que bom, Maria, que bom, né? Parabéns. Parabéns, Maria, por ter se tratado. Que bom, sabe, a gente tem que quebrar esses paradigmas aí, tem que quebrar muitas vezes esse preconceito de não procurar ajuda, de não procurar um psiquiatra, um psicólogo, enfim. Eu acho que é importante isso que a Maria colocou também, tá? Realmente. Essa questão, né, da gente colocar status, né, aparência, né, na frente de nós, isso é muito grave, gente. Fazer com que a gente crie uma imagem daquilo que não existe e ter que sustentar aquilo, né? Então é importante a gente refletir, você refletir. Qual o preço que você tem que pagar para você manter uma imagem, para você manter um status? Né? Até onde você vai às custas disso? O que isso vai custar para você? Como que vai ficar a sua saúde emocional diante dessas situações, como o Valteir frisou, né? Dessas imagens que a gente fica colocando, né? Daquilo que a gente vai posicionando, vai direcionando para a nossa vida. Isso tem um custo, né? Qual é o custo para a sua vida? Você precisa refletir sobre isso. Outra coisa que é importante a gente passar aqui para vocês, que essa questão do suicídio, tá? Ele tem todo um processo, né? Então a gente precisa entender que tem vários comportamentos por trás do suicídio. O primeiro comportamento do suicídio é o pensamento, né? A maior porcentagem é em cima disso daí,
A quantidade maior de pessoas, como eu já falei, 17% da população no Brasil, né, já pensou pelo menos uma vez nisso, em se suicidar. Então, esse ali é o primeiro ponto. Esse ponto, o ponto do pensamento, ele é invisível, né? Passa despercebido diante das pessoas que estão ao redor da pessoa que está com aquele pensamento. Em determinadas situações, ela pensa uma vez só e depois isso desaparece, né? Em outras pessoas, esse pensamento ele permanece e ele vai se agravando gradativamente, ele vai se tornando uma proporção maior. E o fato dele ir se agravando e ele se tornando uma proporção maior faz com que a pessoa entra num outro nível, tá? Que é o nível da ideia. Então, ela não só pensa em se suicidar, mas ela também cria a ideia do suicídio. E isso vai continuando, vai se agravando, porque esse segundo passo aí também é invisível. A pessoa que está ao redor dessa pessoa também não tem essa percepção, a não ser que ela diga, que ela fala, que é muito difícil isso acontecer. Depois, no terceiro nível, ela já tem o desejo da morte. Ela começa a desejar a morrer em determinadas situações. Isso também, esse desejo da morte, também é algo que a gente não consegue perceber no outro. Porque isso tudo faz parte do interno da pessoa. Então, ela pode manifestar outros sintomas externos, como isolamento, né? Querer falar pouco, querer viver mais dentro da rede social através do celular, diminuir a comunicação com as pessoas, mas não que você tenha a percepção de que ela está pensando, está tendo essas ideias e tendo esse desejo. Aí ele entra no nível em ter uma motivação, um gatilho, alguma coisa que vai acontecer na minha vida, né, para me usar como motivo para poder realizar esse desejo. Por isso que em determinadas situações, vamos usar como exemplo aí, o pai se nega a dar o carro para o filho e aí o filho vai lá e se suicida. É apenas um exemplo, gente, né? Na realidade, esse filho não fez isso, né, porque o pai não deu o carro. Isso aí foi apenas o motivo que ele usou, né, por trás de toda a situação que já vinha ali, todo aquele contexto. Né? Ele precisava da gotinha final, para que ele fosse lá e realizasse isso. Depois vem a questão do planejamento, tá? A pessoa planeja como ela vai fazer isso, né? Ela tem toda uma metodologia por trás de como que vai ser, como que ela vai agir, de que forma, qual é o tipo de suicídio que ela vai praticar, ela planeja tudo aquilo ali, né? E aí, por fim, vem a tentativa, que em determinadas situações, infelizmente, né, a pessoa já vai lá e já se suicida. Em outras situações, menos, né, dolorosa, felizmente, a pessoa não consegue praticar. E nesse caso, a gente pode salvar a pessoa, né? É importante isso. Quando a pessoa tentou o suicídio a primeira vez, não é frescura, tá? Ela está mostrando para você que realmente ela já está no limite. A dor dela está muito grande. Nesse caso, essa pessoa precisa de tratamento naquele momento, com urgência. É necessário entrar com medicação, né? Com internação. Muitas vezes os familiares se recusam a internar, né? Mas é importante essa internação, para que essa pessoa seja cuidada da maneira correta, adequada, receba os cuidados, né? O tratamento adequado para ela. É importante a gente pensar, né? Eu não quero internar, né, essa pessoa, eu quero cuidar dela em casa, eu vou cuidar. Mas se uma pessoa precisa de um tratamento mais forte, por exemplo, uma UTI, tem como, né, você tratar de uma pessoa que precisa de um tratamento de UTI em casa? Então imagina que uma pessoa que tentou o suicídio, ele está nesse nível, tá? Ele precisa de tratamento de UTI. Então ele tem a necessidade da internação. Não fiquem deixando para depois, faça isso imediatamente. Importante frisar aí, né, gente, assim, às vezes a pessoa fala, mas eu já pensei em morte alguma hora, assim. Mas é um pouco diferente, gente. Por exemplo, se você tem medo de entrar se você tem medo de viajar no avião, você entra lá, vem o pensamento de morte.
né? E é muito diferente, é um contexto diferente. Outra coisa, por exemplo, se às vezes você pensou assim, quando eu morrer, o que é que eu vou deixar para os meus filhos? É um contexto diferente, né, gente? Então, assim, a gente tem que considerar o contexto também, tá bom? Porque, se for ver, por exemplo, eu já pensei muitas vezes, quando eu morrer, o que é que eu vou deixar para os meus filhos? Ou quando eu chegar a morrer, o que é que eu vou ter feito de bom para as pessoas? O que é que eu vou ter deixado? E nesse ponto, pensar na morte é algo produtivo, tá? É num contexto totalmente diferente isso, tá bom? É que na realidade, né, o suicídio, ele deseja, né, morrer. Exatamente. Ele tem desejo de morte, não isso. Pensar na morte, né? Como vai ser, né, nessa questão aí que o Tei falou, de uma maneira que não vai prejudicar, que muitas vezes se torna até, né, se a gente for analisar assim, é saudável, né? Sim, ou por outras questões que não tem nada a ver nesse contexto de desejar, né, morrer. Exato, tá? É porque assim, né, às vezes a pessoa fala, nossa, já passou pela minha cabeça que eu poderia morrer, né? Então a gente tem que examinar o contexto, tá bom, né? Também, gente, tá? Essa questão de pensar em morte, né? Eu acho que todo mundo alguma vez já se deparou ou já pensou, né? Sei lá, se você tem medo de altura, um dia você subiu num lugar muito alto, você pensou que ia morrer, né? Enfim, se você tem, sei lá, medo de cobra e apareceu uma cobra ali, você teve um ataque muitas vezes e achou que ia morrer. Não é desse tipo de medo, né? Não é desse tipo de pensamento em morte, tá, gente? Então, isso tem um contexto já, tá? Né? Então, assim, a gente já coloca isso com todo cuidado, né? Para vocês não ficarem colocando, ai meu Deus do céu, será que eu tenho tendência suicida? Não é nada disso, tá, gente? Então, tudo tem um contexto. É diferente, tá, né? Eu vou morrer todos nós, todos, né? nós vamos todos morrer. Nós vamos morrer. Sim. Então, é diferente eu vou morrer do que eu quero morrer, eu desejo morrer agora, né? São duas situações totalmente diferentes. Então, no contexto do suicídio, eu desejo, eu quero morrer. Não é um dia eu vou morrer. Ou eu pulei de paraquedas e comecei a gritar, ai meu Deus, eu vou morrer. Né? Então, assim, são situações totalmente diferentes, tá bom? Outra coisa que é importante a gente frisar. Toda pessoa bipolar se suicida? Não se suicida, tá? Principalmente quando a pessoa que tem um transtorno de bipolar, ela se trata, tá? Pessoas que têm bipolares que se tratam, fazem acompanhamento com psicólogos, com psiquiatras, elas têm qualidade de vida, tá? Elas trabalham, elas têm a vida, ela tem família, ela tem uma qualidade ali de vida. Logicamente que ela vai viver esse tratamento, tá? Ela vai se tratar a vida toda, mas ela tem uma vida. Então, assim, as pessoas que são bipolares, a porcentagem maior, tá, para suicídio, mas não que todo bipolar vai se suicidar. Pessoas depressivas, se eu tiver depressão, eu vou me suicidar? Pessoas depressivas pode também vir a praticar o suicídio ou a tentativa, mas não que toda pessoa que tem depressão vai se suicidar. Tá? Daí tem todo o contexto do tratamento, do acompanhamento, do nível de depressão que você tem, né? Do seu contexto familiar, social, tem toda essa questão. Sim. O borderline é a mesma coisa, tá? Uma pessoa que tem o transtorno de borderline, que ela se trata, ou ela tem um transtorno de borderline leve, ela também não vai se suicidar. Pode ser que a pessoa se suicida, tem um índice grande aí de pessoas que fazem isso. Tá? O dependente químico é a mesma coisa, tá bom? Então, assim, é importante vocês ficarem atentos a essas coisas. A necessidade do tratamento em todas essas situações, gente, seja essa qual for. Tem transtorno? Precisa se tratar, seja qual for o tipo de transtorno que a pessoa tem. Depressão, a mesma coisa, precisa de tratamento. Tá? E vocês precisam ficar atentos a isso. A dependência química também é uma doença, tá? E precisa também de tratamento. Então, a sociedade tem que se conscientizar dessas coisas, certo?
Perfeito. E assim, né, gente, já foi criado, na verdade, um serviço no Brasil, né, para ajudar pessoas que cometem, né, ou que estejam pensando em cometer o suicídio, né? É o CVV, o Centro de Valorização à Vida, tá? O número do telefone é 108, na internet também tem, né? Facebook, enfim. Então, assim, tem o site também de CVV, tá? E espero, assim, né? Você que está vendo essa live aí, divulgue também, tá bom? O CVV para outras pessoas, às vezes aquela pessoa que você sabe, né? Que está depressiva, que você, enfim, sabe que não está numa situação boa, né? Divulgue esse número, né? Porque é um centro que já ajudou a salvar muitas vidas, né? Então, assim, já vi muitos casos de pessoas, né? Que pensaram em suicídio e ligaram para eles, né? E através da escuta, né? Dos atendentes, né, que são preparados para isso, já são pessoas preparadas para lidar com isso. Então, através da escuta desses profissionais lá, né, a pessoa desistiu do ato, né, e, enfim, conseguiu procurar ajuda e se cuidar. Tá? Então, assim, é um serviço de utilidade pública, né, e se você puder, divulgue, tá bom? CVV, Centro de Valorização à Vida. Bem lembrado. Isso é muito importante. Certo, gente? Então, eu acho que nós já falamos tudo? Sim. Sim. Bom, é um assunto, como todos dentro da nossa área, amplo, né? Uhum. E bem espero, assim, que a gente tenha levado uma mensagem para vocês de conscientização, tá? Enquanto a gente viver dentro de uma sociedade, tá, que ter um tênis de marca no pé é mais importante do que a saúde emocional, de ter um relógio de marca no braço é mais importante do que a minha saúde emocional, né? Que o meu status na rede social é mais importante do que a minha saúde emocional, né? Eu acho que esse quadro vai ser muito difícil mudar. A conscientização das pessoas é muito importante, tá? Você se conscientizar desses contextos e colocar a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual, a sua saúde intelectual em primeiro lugar, vai ser muito bom para você ter uma qualidade de vida e para a gente ter uma sociedade mais saudável, tá? Esses são os pontos principais. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês, essa reflexão da importância da sua saúde de uma maneira geral, em todos os contextos da sua vida. É importante, né? Completando o que a Ana disse, né? Nós somos o nosso maior patrimônio. E a nossa saúde mental é importantíssima, né? Para que a gente zele bem nesse patrimônio aí também. Tá bom? Então, assim, a mensagem que eu quero deixar, na verdade, né, é sobre a vida, né? Acho que olhe diferente para a vida, né? Procure viver, né, da sua maneira, né? A vida do outro não é melhor que a sua, né? Você pode errar, você pode acordar triste, você pode acordar desanimado. Isso é ser humano, gente, tá? Então, assim, vamos começar a olhar para a vida de forma diferente, né? De uma forma não tão distorcida, né? A vida do outro é mais interessante que a minha. Isso é uma coisa que criaram, né? É uma imagem que criaram para passar para vocês, tá? Então, assim, valorize a vida, né? A principal mensagem de hoje, né, não é falar sobre a morte, mas falar sobre a vida, sobre valorizar a vida, né? Valorize a sua vida, valorize a vida das pessoas que você ama, que estão em volta de você. Olhe mais para elas, preste mais atenção a elas também, né? E principalmente nesse caso, né, que a gente falou, né, do suicídio, as pessoas, né, dizem pra gente que querem viver, né? O ato de tirar a própria vida, na verdade, é o último dos atos, né? É um desespero, né?
Então, nós estamos aqui para valorizar a vida. Falar sobre suicídio é também enfatizar a prevenção. A prevenção para quê? Para que mais pessoas, né, possam, mais pessoas que estejam doentes aí possam encontrar ajuda e possam, né, dar um rumo diferente na vida. Né? Às vezes, se o rumo estava caminhando para o suicídio, né, que através de ajuda elas retomem a sua vida e continuem a viver. Né? Isso é que é importante. Tá? Então aqui, né, essa é uma live, na verdade, de valorização à vida. Né? A gente fala do suicídio, mas acima de tudo, a gente fala sobre valorizar a vida, a sua vida e a vida de outras pessoas também. É isso mesmo, adorei. A frase é o seguinte, gente: quando você escolher viver, tudo vai se tornar possível, tá? Por mais que a dor seja grande, por mais que você acredita que é impossível, pensa que vai passar, tudo vai passar. Então escolha sempre viver, lembrando que não importa o tamanho da sua dor, vai passar, você vai conseguir sair dessa. Sempre fala sim para a vida, tá bom? Essa é a nossa mensagem de hoje, sim para a vida. Hashtag sim para a vida, tá bom? Boa noite, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, né, Tê? Boa noite, a gente agradece a presença de todos aí. Teve muitas pessoas que passaram aí pela live e a gente não acompanhou, mas enfim, a gente agradece a todos vocês, gente. Obrigado. Ajudem a divulgar a live mais uma vez, né? A Ana acho que já está finalizando o canal dela do YouTube, né, Ana? Sim, gente, eu consegui montar meu canal, tá? Vou começar a postar, prometo, sem falta, amanhã eu já vou começar a colocar as lives lá, tá? Uhum. Aí eu já vou começar a divulgar o meu canal. Por enquanto, vocês vão lá no canal do T. Curte lá. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos mais uma vez, pela companhia de vocês dessa noite, pela participação de cada um, tá? E eu quero que vocês postem aí na rede social, hashtag sim pra vida, tá bom? Isso. Pela nossa live. Compartilha aí com o pessoal e coloca aí, ó, hashtag sim pra vida. Vamos estimular o dom da vida, vamos estimular as pessoas a viverem, tá bom? É isso aí? É isso aí. Um beijão e cadê a nossa foto? Manda foto pra gente, tá? Beijo, gente. Boa noite. Fica com Deus. Uma ótima semana pra vocês. E até quinta-feira, se Deus quiser. Até quinta, gente.